No coração do Brasil, uma ferrovia abandonada há décadas guarda um mistério que a história tentou apagar. Um trem fantasma, visto apenas em lendas, esconde a chave para um segredo que pode reescrever o passado. Você acredita que alguns lugares nunca revelam todos os seus mistérios? Deixe seu comentário agora. Qual o local abandonado que mais te intriga e por quê? Olá, desvendadores do oculto! Eu sou seu guia no Vidas em Cena e hoje vamos mergulhar nas profundezas do interior do Brasil, onde os trilhos enferrujados de uma ferrovia abandonada há décadas guardam um enigma que desafia o tempo e a lógica. Prepare-se para uma jornada pelos vestígios de um passado esquecido, onde a verdade é mais fascinante que qualquer lenda. Minha paixão é explorar lugares esquecidos, e a antiga Ferrovia do Café, que cortava o interior de São Paulo e Minas Gerais, era meu próximo alvo. Desativada desde os anos 70, ela era um labirinto de estações em ruínas, pontes desabadas e túneis escuros. As lendas locais falavam de um trem fantasma que aparecia em noites de neblina, com luzes bruxuleantes e um apito melancólico. Eu buscava fatos, não fantasmas, e sabia que um lugar como esse sempre guarda uma verdade por trás dos boatos. Cheguei a um trecho particularmente isolado da ferrovia, perto de uma pequena cidade. A vegetação havia engolido quase tudo, mas a imponência dos trilhos e a arquitetura das estações ainda resistiam. Enquanto explorava uma das estações mais remotas, que servia como um antigo depósito de locomotivas, deparei-me com uma área que parecia ter sido selada. Uma parede de tijolos, diferente do resto da construção, bloqueava uma das entradas. Com a ajuda de algumas ferramentas, consegui remover alguns tijolos. O que encontrei lá dentro me fez congelar. Não era um depósito comum, mas um túnel secreto, escondido atrás da parede. E no final do túnel, coberto por lonas empoeiradas, estava uma locomotiva antiga, enferrujada, mas incrivelmente bem preservada. Não era um trem fantasma, mas um trem real, escondido ali por décadas. E no interior da cabine do maquinista, encontrei uma caixa de metal lacrada. Ao abrir a caixa, o conteúdo me deixou chocado. Não havia tesouros, mas um conjunto de documentos oficiais, cartas e um diário com o brasão do Império do Brasil. Eram registros detalhados de uma operação secreta de transporte de ouro do interior para a capital durante um período de grande instabilidade política no final do século XIX. O mais perturbador, o diário mencionava que o trem e sua carga desapareceram misteriosamente em uma das viagens e que a história oficial havia sido alterada para abafar o incidente. O trem não era fantasma, ele foi deliberadamente escondido. Meu coração disparou. Eu tinha nas mãos a prova de que a lenda do trem fantasma era, na verdade, uma cortina de fumaça para um dos maiores segredos do Império, envolvendo ouro, poder e um desaparecimento que foi apagado da história. Aquele túnel secreto não era uma lenda, era um arquivo vivo de um pesadelo real. A descoberta da locomotiva escondida e os documentos sobre a operação secreta de transporte de ouro durante o Império do Brasil transformaram minha expedição. O trem fantasma não era uma aparição, mas um veículo de segredos que reescreviam a história oficial. Eu precisava saber mais sobre o que realmente aconteceu naquele final do século XIX. O diário com o brasão imperial e as cartas eram minha porta de entrada para essa verdade. As primeiras páginas do diário, escrito pelo maquinista-chefe, um homem chamado José Custódio, detalhavam a rotina das viagens de transporte de ouro. O material era levado de minas remotas para o Rio de Janeiro. Tudo corria sob sigilo absoluto. A grande reviravolta veio nas últimas entradas. Custódio descrevia uma crescente tensão entre os responsáveis pela operação. Havia desconfiança sobre a quantidade de ouro que estava sendo realmente declarada e entregue ao Tesouro Imperial. Ele suspeitava de desvio. Então, a tragédia. A última entrada de Custódio, em caligrafia apressada e quase ilegível, falava de uma ordem imperial de urgência máxima para uma viagem extra fora do cronograma, carregando o maior volume de ouro já transportado.
Ele expressava medo, pois a rota era perigosa e a segurança mínima. Após essa viagem, o trem e todos a bordo, incluindo José Custódio, desapareceram sem deixar rastros. A versão oficial foi a de um acidente terrível, engolido pela natureza. Mas os documentos que encontrei no cofre provavam que essa história era uma farsa para encobrir algo muito maior. As cartas do cofre, trocadas entre altos funcionários da corte imperial, confirmavam que o desaparecimento do trem não foi um acidente, mas parte de uma operação de encobrimento. O ouro, na verdade, nunca chegou a seu destino final. E o mais chocante, essas cartas sugeriam que o próprio José Custódio havia descoberto o esquema de desvio de ouro e estava prestes a denunciar. O trem não desapareceu por um acidente, foi alvo de uma armadilha para silenciar o maquinista e desviar o carregamento. Mas quem estaria por trás de uma trama tão audaciosa, capaz de envolver a própria corte imperial e apagar um trem inteiro da história? E o que aconteceu com o ouro desviado? A ferrovia abandonada no interior do Brasil não era apenas um cenário para lendas, mas um palco para um dos maiores roubos e segredos do Império. No próximo e penúltimo segmento, vamos desvendar os mandantes dessa conspiração e o que realmente aconteceu com o ouro e com o corajoso maquinista. A trama por trás do desaparecimento do trem e do maquinista José Custódio se aprofundava, revelando um esquema de desvio de ouro que ia muito além de um simples roubo. Os documentos do cofre e o diário de Custódio apontavam para a elite imperial, mas quem exatamente tinha o poder e a audácia para orquestrar algo tão grandioso e apagar seus rastros tão perfeitamente? Minha investigação me levou a mergulhar nos registros financeiros da época, buscando por nomes de grandes empresários ou banqueiros com influência política. Demorou, mas um nome começou a surgir repetidamente em documentos suspeitos de transações de alto valor e conexões com a corte: Barão de Montemor. Ele era um banqueiro influente, conhecido por sua ambição e por ter uma fortuna que parecia crescer de forma inexplicável. A grande reviravolta veio quando encontrei uma carta, escondida em um dos volumes finais do Diário de Custódio, escrita por uma fonte anônima dentro da corte. A carta confirmava as suspeitas de Custódio. O Barão de Montemor era o verdadeiro mentor do desvio do ouro. Ele usava sua posição e contatos para subornar oficiais e alterar os registros, garantindo que o ouro fosse desviado antes de chegar ao Tesouro Imperial. A ordem imperial de urgência máxima para a última viagem do trem havia sido uma armadilha orquestrada pelo barão, que precisava silenciar Custódio e, de uma vez por todas, eliminar qualquer rastro do esquema. Mas o que aconteceu com o ouro desviado? E como o barão conseguiu desaparecer com ele sem deixar provas? As cartas e o diário sugeriam que o ouro não foi levado para o exterior. Em vez disso, ele foi escondido em um local secreto, de fácil acesso ao barão, mas totalmente fora de qualquer mapa. Um último bilhete de Custódio, guardado em um compartimento minúsculo na capa do diário, falava de um esconderijo tão óbvio que ninguém o procuraria, e mencionava um cofre sob a pedra angular de uma grande obra que o barão estava financiando na época. O Barão de Montemor não era apenas um banqueiro corrupto. Ele era um gênio do crime que usou seu poder e influência para orquestrar o desaparecimento de um trem e de seu maquinista, tudo para desviar uma fortuna em ouro. O destino daquele tesouro e a verdade final sobre o barão ainda estavam por ser revelados. No próximo e último segmento, vamos desvendar o que aconteceu com o ouro imperial, qual foi o destino do Barão de Montemor e como essa história, apagada por décadas, veio à tona. Prepare-se para a conclusão chocante desse enigma. A trama do Barão de Montemor e o desvio do ouro imperial se tornava cada vez mais complexa. O maquinista José Custódio havia sido silenciado, o trem escondido e o tesouro desviado. Mas qual foi o destino final desse ouro? E o que aconteceu com o barão, o mestre por trás de um crime tão audacioso? Minha investigação sobre o cofre sobre a pedra angular me levou a uma busca intensa por grandes construções financiadas pelo Barão de Montemor na época. As anotações de Custódio no diário eram vagas, mas uma das cartas mencionava a inauguração de uma nova sede para a Ordem Maçônica, um projeto de paixão do barão. E foi ali que encontrei a pista final. A antiga sede maçônica, hoje um prédio histórico e museu em processo de restauração na capital,
era a grande obra. Com a ajuda de plantas arquitetônicas restauradas, localizei a pedra angular original da fundação. Não havia cofre, mas sob ela, em um compartimento secreto, encontrei uma placa de bronze com uma inscrição codificada. Não era um mapa do ouro, mas uma série de coordenadas e datas, um quebra-cabeça temporal. Ao decifrar a inscrição, a verdade final me deixou chocado. As coordenadas não apontavam para um local físico, mas para uma série de investimentos financeiros internacionais feitos pelo Barão de Montemor. Ele não enterrou o ouro, ele o lavou e o transformou em uma fortuna legítima, espalhada por contas e aplicações em bancos europeus, usando sua influência e a instabilidade da época para criar um império financeiro. O tesouro se tornou o capital inicial de sua nova fortuna. Quanto ao Barão de Montemor, os registros mostram que ele prosperou imensamente. Morreu décadas depois, como um dos homens mais ricos e respeitados do império, um grande filantropo, com sua fortuna intacta e seu crime perfeito, nunca descoberto. José Custódio e a tripulação do trem desapareceram sem deixar vestígios na história oficial, apagados para sempre pelo poder e pela ganância. O ouro desviado pelo império nunca foi recuperado, tornando-se a base de uma dinastia de riqueza que perdura até hoje. A lenda do trem fantasma e do ouro perdido na ferrovia abandonada não era sobre aparições, mas sobre um crime de proporções imperiais, um roubo orquestrado por um homem poderoso que soube manipular o sistema e usar a própria natureza para pagar suas pegadas. A ferrovia, o trem, o maquinista, tudo foi um palco para um dos maiores segredos de poder e riqueza do Brasil. Minha jornada por esses trilhos enferrujados trouxe à tona não um fantasma, mas a memória de uma injustiça gigantesca e a prova de que, por vezes, os maiores tesouros não são de ouro, mas de segredos habilmente guardados. Inscreva-se no Vidas em Cena agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para o lado mais intrigante da vida humana.